Olá, pessoal! E aí, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Já estou eu aqui novamente para dar continuidade, né, à nossa viagem pela história da ciência moderna, né? Como eu falei, estou aqui com meu companheiro, meu livrinho, né? Meu companheiro de viagem, porque eu estou fora de casa. É isso que eu ia explicar para vocês. Eu não estou em casa. Eu estou em viagem, resolvi fazer, né, esse pequeno post e também fazendo uma pequena pausa da história do Galilei, que eu estava até, né, descrevendo da outra vez, porque eu queria usar um material que ficou na minha casa, né? Então eu estou sem acesso a esse material. E eu resolvi fazer esse pequeno post para falar para vocês, né? Eu estava aqui lendo meu livrinho aqui. Esse livrinho é muito bom. Quem tiver a oportunidade de obter ele, é um livro, né, que vende no Brasil, normal. E ele é desse autor aqui, é um autor muito bacana, gosto muito desse livro, é William Bingham. E é um livro muito gostoso de ler. Ele conta a história da ciência de uma maneira muito agradável, muito simples, né? Bem agradável mesmo, de forma bem fácil, bem concisa, né? Mas bem agradável. A leitura dele é realmente muito agradável. Então, quem quiser usar esse livro, né? Quem gosta do assunto, quiser se inteirar melhor, é só comprar esse livro aqui que ele conta tudo, né? Mais ou menos assim, do que eu estou passando aqui para vocês, que eu acho bem interessante. E o que eu vou falar hoje, vamos pontuar um bocado, é sobre, vocês sabem, né? Essa questão aí das ideias aristotélicas e as ideias de Galileu. Porque Galileu, ele batia de frente com as ideias aristotélicas da época dele, né? Que vinham desde a idade, né? Já estavam ali, já desde a idade antiga, né, gente? E como eles estavam saindo da chamada Idade Média, eles vinham combatendo bastante as ideias aristotélicas, né? Porque a igreja ali exercia forte presença, forte influência nas escolas, né? Em toda aquela parte ali que a igreja comandava, que é o que restou do Império, na verdade, o antigo Império Romano, e ali, nossa, a igreja tinha uma intervenção assim fantástica, né, nesse assunto. E todos os lugares da época onde você tinha conhecimento humano, tinha, na verdade, a base deles toda era através dessas ideias de Aristóteles, né? Da escola grega de Aristóteles, que remonta a Platão e outras coisas mais, né? Mas principalmente as ideias de Aristóteles era que a Igreja Católica Romana utilizava. E eles até construíram centros de estudos onde usavam essas ideias. No caso, né, as primeiras universidades, porque a própria Igreja Católica ela começou a formatar e a erguer universidades, né, aliada assim, com pessoas que tinham assim, condições financeiras boas e foram fazendo, né, as primeiras universidades. E as primeiras universidades surgiram no que hoje é a Itália. A primeira foi a de Bolonha, depois vieram a Universidade de Pádua, também no que é hoje a Itália, depois veio a de Paris, depois veio a Universidade de Oxford, Cambridge, na Inglaterra, a Universidade de Colônia, no que é hoje a atual Alemanha. Então, nossa, essas universidades são verdadeiros centros, né, de conhecimento, mas tudo baseado no conhecimento aristotélico. E cada universidade, deixa eu explicar, a universidade, na verdade, essa palavra significa o todo, né? Então, a universidade é como se você juntasse todo o conhecimento universal num ponto só. E cada universidade tinha as faculdades, que era onde você tinha os saberes, assim, né, mais específicos. Então, tinha a faculdade de teologia, que era a principal em toda a universidade. Depois tinha a faculdade de medicina. Depois, a faculdade de artes e também a de direito. Então, essas faculdades eram as principais que haviam nas primeiras universidades que surgiram naquelas épocas, né? Porque antes, todo o conhecimento
do que era passado, né? Era tudo restrito aos famosos monastérios. Tem até filmes sobre esses assuntos, né? É nos monastérios, entre os padres, os monges, é que estava todo o conhecimento. Às vezes os filhos dos nobres eram enviados para esses lugares para aprender, né? Até alguns ofícios e para aprender sobre as questões mesmo, né? Do conhecimento, os conhecimentos antigos. E ficava um tempo ali estudando com aqueles monges, com os padres, das mulheres iam, né? Havia as freiras também. Então, eu tinha esse tipo de conhecimento que depois foi transferido para as universidades. E durante a Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas, houve também vários avanços também tecnológicos, vários avanços até como ter cuidado do solo, vindo, como eu estava explicando para vocês, de conhecimentos do Oriente que chegaram no Ocidente e foram espalhando ali, modificando muitas coisas ali na Europa, né, naquela época. E então havia também as catedrais, as famosas catedrais que até hoje estão ali, símbolos, né, vivos, vamos dizer assim, de pedra, de madeira, né, de vidro também, tinha os vitrais, né, de uma arte que dificilmente a gente pode reencontrar. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é para vocês verem como era aquela difícil, as dificuldades naquela época de se responder várias questões, inclusive, né, vamos dizer assim, do que hoje seria a física moderna, a química moderna, a biologia. Nossa, encontraram muitos problemas, assim, muitos desafios para serem vencidos. Por quê? Porque as pessoas naquela época tinham explicações assim muito etéreas, sabe? Muito inespecíficas sobre as questões. Tipo assim, perguntavam, né, por que as frutas caem das árvores? E eles diziam apenas que elas caíam das árvores porque ir para o solo era o caminho natural delas. Elas iam sempre buscar o solo. As aves estavam voando porque é a natureza das aves voar. É só isso. Era esse tipo de explicação. Né? Então, explicações muito simplórias, né? Não tinha nenhum tipo de vou fazer um experimento, né? Como Galileu falou. Galileu falava, tem que ter experimentação, né? Você tem que descrever os fenômenos, você tem que mostrar através até de, se possível, de matemática mesmo, de símbolos matemáticos, o que estava acontecendo naquele fenômeno que você observou. Esse é o iniciozinho, né, que Galileu falava, né, do que é realmente fazer ciência. Eu passei hoje aqui rapidinho só para explicar isso para vocês, de como era na época esse tipo de ideia, né, que foi difícil de contornar, foi muito difícil. Tanto que nós vamos ver depois que o próprio Galileu e outros personagens também que viveram entre nós enfrentaram muita dificuldade, né? Bateram de frente com esse cristianismo da Igreja Católica Romana, que trouxe problemas sérios para todos, né? Mas essa é a história, né? A história da humanidade, a história do nosso conhecimento, e é uma história fantástica que vale a pena ser sempre revisada, pensada, né? Intuída e, sabe, e fazer a gente sempre pensar mais à frente, pensar que nós podemos ir muito adiante e não ficar sempre retido nas ideias que às vezes a gente pensa que são corretas, às vezes nem são. A própria ciência, eu acho que ela é uma grande buscadora, né? Que ela busca sempre por respostas. E às vezes uma resposta que é hoje, a ciência diz que é hoje, não quer dizer que seja amanhã. Ela vai sempre modificando conforme ela vai avançando na sua busca pelo conhecimento. E é isso que eu ia deixar para vocês aqui hoje, para vocês pensarem, né? Imaginar a ciência sempre como algo que vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai tomando força, vai tomando forma, mas que está sempre se renovando, sempre se questionando, porque a ciência verdadeira, ela sempre se auto-questiona. Será que ela está sempre com a razão? Pois é. Então, às vezes até a razão da ciência é temporária. Mas naquele tempo não havia nem ainda isso, né? As pessoas não faziam experimentos,
as pessoas aceitavam aquilo que diziam para elas e era só assim. Eu espero, né, contar com vocês de novo, que a gente continue a nossa jornada e assim que puder, eu volto para a gente falar de novo do nosso personagem querido Galileu, que lutou, né, com tantos desafios na época deles. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Que todos fiquem bem, fiquem na paz. Uma ótima semana para todos. Até depois. Hasta luego.